Volume 576 do Histórico. A fase do pensamento terminou em 1935. O pensamento deixou de funcionar porque a natureza deixou de alimentar o pensamento, porque a sua fase terminou em 1935. E por falta do alimento da natureza aos pensadores, é que está no mundo todos esses males que está se passando. Sequestros por todos os lados do mundo, não descobertos e outros descobertos. E muitos vão buscar recursos no espiritismo. Se o espiritismo fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores, e a nossa justiça tinha que ter lá os melhores médiuns para descobrir todos esses crimes misteriosos que a polícia não descobre. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Causou enfraquecimento moral, físico e financeiro dos pensadores. E todo esse desequilíbrio da humanidade causou enfraquecimento do pensamento por falta do alimento da natureza. E esse desequilíbrio, aonde com essa mudança de fase, criou um vazio dentro de todos e começaram a entrar num tóxico. E o vazio fez com que eles procurassem o que está no universo em desencanto. Esse vazio é parte do encantado, que não sabe o que se passou, por não conhecer a natureza, por viver artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não sentindo as mudanças naturais da natureza. Está aí esse desequilíbrio no mundo inteiro, essa grande roubalheira, esses grandes assaltos a bancos que é diário, devido ao desequilíbrio da humanidade. Um desequilibrado é capaz de tudo. Por falta do alimento da natureza, houve um enfraquecimento do pensamento. E de muitos o pensamento já secou. Esses que estão com o pensamento seco não sentem mais o que fazem. Porque secando o pensamento seca o sentimento. E vem cometendo essas monstruosidades que é o terrorismo, que está matando pessoas em todos os lados. O terrorismo implanta o terror em todo lugar. Até aqui no Brasil já existindo terrorismo. É o que está em todo lugar do mundo. Nos países estrangeiros é o que mais se vê, o terror florindo. E a pessoa desenvolvendo seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, acaba todos esses males porque está ligado à energia racional que está comandando a natureza. Fica ligado à natureza, é equilibrado por ela, é orientado por ela, é dirigido por ela, é amparado por ela. Não dá para fazer mal a ninguém, porque quem está desmaterializando a energia que está materializada na glândula pineal está ansioso para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque não está aguentando os arroxos que a natureza vem dando em todos os pensadores. E todos que estão colaborando com a salvação da humanidade estão com raciocínio desenvolvido, porque a natureza trata de desenvolver o raciocínio da pessoa. E a pessoa vai direto para o seu verdadeiro estado natural, apesar dos que estão na categoria de bicho racional, dividido em duas partes, racional e irracional. Porque estão ligados essas duas energias em transformação, que se transforma de uma categoria de bicho para outra. E ninguém quer correr essa hierarquia de bicho. E por isso estão fazendo tudo para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional,
com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Ninguém quer correr toda essa hierarquia de bicho. E esses bichos são feitos pela energia magnética, por isso são ferozes e carnívoros, como o bicho racional. O bicho racional, porque tem o raciocínio, uma energia do primeiro mundo que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E a natureza está dando esses arroxos nos pensadores, para que os pensadores passem a conhecer a cultura racional, tratar de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Esses arroxos toda a humanidade está sentindo porque está em todas as partes do mundo. Por isso costumam a dizer, as coisas estão ficando pretas. É devido ao arroxo que a natureza está dando aos pensadores para poder tratar de desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E os pensadores pensando aonde vão parar com tantos desacertos, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e morrer nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora, o raciocínio não deixa. Porque o raciocínio é o dono da vida. Porque todos são habitantes do mundo racional. E sendo persistente na leitura, o raciocínio não deixa, porque o raciocínio tem um compromisso com a vida da pessoa. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando-se a humanidade, para então, depois de bem preparados, conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e, por isso, estão aí nessa classe de animal racional, porque todos têm raciocínio. Só que quem não tem raciocínio são os bichos irracionais. Esses não têm raciocínio, esses têm pensamento. O macho pensa na fêmea, a fêmea pensa no macho. E ficou nisso para a reprodução de filhos irmãos. Perderam o raciocínio porque estão na classe de bicho irracional. Não quiseram aproveitar quando tinham raciocínio para desmaterializá-lo. Para depois de desmaterializado pela cultura racional, voltar ao seu verdadeiro estado natural no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Tudo isso por estarem fanatizados por essas seitas, doutrinas e religiões. Fanatizados por essa infinidade de deuses. Fanatizados por essas infinidades de bíblias diferentes umas das outras. Fanatizados pela ciência filosófica e científica. Fanatizados pelas filosofias. Fanatizados por esse encanto, julgando ser a vida essa mesma. A vida é essa mesma. É nascer, sofrer, trabalhar e morrer. Muitos pensam assim. Agora, quem é racional, conhece a vida, sabe que tem materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, a marca racional. E a cultura racional desmaterializa a glândula pineal, que é um habitante do mundo racional. E que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza.
Bem que a natureza está apertando todos os pensadores para pararem de pensar e tratarem de raciocinar. Por isso as coisas do pensamento cada vez pioram mais, piorando sempre. E muitos vão buscar recursos no espiritismo. Se o espiritismo fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E a nossa justiça tinha que ter lá os melhores médiuns para descobrir todos os crimes misteriosos que a polícia não descobre. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, passando por uma infinidade de lapidações para ficarem preparados. Para, depois de preparados, conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. E não sentiram a mudança dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza, as mudanças das energias. Que antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. E de 1935 para cá, quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento, do raciocínio de todos, para que todos possam voltar para o seu verdadeiro estado natural. E a natureza vem arrochando todos os pensadores, e por isso uma onda de suicídio no mundo inteiro por não aguentarem os arroxos naturais da natureza. E mesmo que todos vivem desconhecidos de si mesmos, não sabem o porquê que assim são, não sabem de onde são, não sabem de onde vieram, nem para onde vão e nem para onde irão, por viverem desconhecidos de si mesmos. Hoje todos que já passaram a conhecer a cultura racional vivem com o livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E é por isso que está existindo no mundo essa infinidade de desastres destruindo os pensadores, e essa infinidade de doenças como câncer, como AIDS, que são epidemias da natureza, e que o pensamento não resolve o remédio para a cura dessas enfermidades, porque são epidemias da natureza para destruir os pensadores e por isso o pensamento não resolve nada, não resolve a cura dessas doenças. Somente quem resolve a cura dessas doenças é a energia racional, a energia do verdadeiro Deus, porque o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, e a energia dele é a energia racional. E muitos têm ficado curados com doenças de AIDS, lendo os livros do Universo em Desencanto, que é o livro de cultura racional. Hoje todo estudante de cultura racional quer conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Todos a caminho da verdadeira paz, do verdadeiro amor e da verdadeira fraternidade e da verdadeira concórdia, todos concordando com todos. Porque no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. Por isso as guerras não cessam. A mortandade não cessa porque as guerras são esfacelamento dos pensadores. Estão aí nos livros. Está como prolongar os anos de vida de todos usando a flora medicinal e usando a flora marinha. E muitos dormindo com os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível e para sonhar com o mundo racional. Os males naturais da natureza que são os terremotos, os vulcões, os tufões, os furacões, os tornados, frio de matar, calor de matar, seca de matar, enchentes de matar.
como se passou no Rio Grande do Sul, que não tinham água para beber. Como se passou em Santa Catarina, que não tinham água para beber. Depois de enchentes que ficaram casas submersas, como em outros países enchentes de ficarem casas submersas. E o calor de matar na Turquia. E no Pantanal de Mato Grosso, grande seca de matar. E morreram muitos peixes, muitas aves aquáticas e muitos animais, porque a seca era demais e não tinham água para beber. E no Rio Grande do Norte, terremotos. Eis o país mais quente do mundo, caiu a geada, que é a África, geou na África. E na América do Norte, frio de matar. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E os pensadores perderam o direito de viver. Porque acabou a sua fase em 1935, terminou a fase do pensamento em 1935. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão todos falidos, a caminho de sua liquidação, como aí está a falência do dinheiro, porque o dinheiro foi feito pelo pensamento e a imaginação, e causou a destruição dos pensadores. Essa invenção dos primitivos selvagens, que foi adotado pelo pensamento e a imaginação, e por isso, por causa do dinheiro, tiram a vida uns dos outros. Por causa do dinheiro vão para a cadeia. Por causa do dinheiro, uma roubalheira muito grande entre graúdos e miúdos. E que a miséria atualmente é tão grande que ninguém tem um prato de comida para dar a ninguém porque os gêneros estão caríssimos. Hoje não se tem mais nada mais barato porque o tempo da fartura já se passou. No tempo da fartura, R$1 custava 1 quilo de carne, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de bacalhau, 1 quilo de lombo, 1 quilo de carne fresca. Esse foi o tempo da fartura. Ninguém chorava miséria nesse tempo, todos tinham um prato de comida para dar a quantos viessem comer. E hoje miséria pura. Ninguém tem nada para dar a ninguém porque o dinheiro veio se desvalorizando aos poucos. Tudo isso movimentos naturais da natureza que vem preparando há milhões de milênios a humanidade, para, depois de preparados e prontos, conhecessem a fase da racionalização dos povos, que é a fase do terceiro milênio, que é a fase onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estamos aí nessa categoria de bicho racional. Volume 577 do Histórico. A falência do pensamento, porque terminou a sua fase em 1935. Terminou a fase do pensamento. A fase do pensamento terminou em 1935. E a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E todos esses males que existem pelo mundo afora, e todos esses desastres que existem pelo mundo afora, causou todos esses males. Causou câncer, causou AIDS, epidemias naturais na natureza. É por isso que os pensadores não encontram remédio para essas epidemias, porque é uma coisa natural da natureza. E essas infinidade de desastres que estão matando os pensadores, essa é a causa. A mudança de fase da natureza. E criou um vazio dentro de todos, porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento, e criou esse vazio dentro de todos. Aí começaram a usar tóxicos e entorpecentes para ver se enchia o vazio. E a natureza vem arrochando os pensadores, porque terminou a fase do pensamento em 1935, e a natureza deixou de alimentar os pensadores.
e por falta do alimento da natureza está aí no mundo essas ruínas todas. Ruínas essas que estão levando países ao caos e à miséria, porque morre em todas as nações muita gente de fome. Uns, por serem vaidosos, têm vergonha de pedir. E é por isso que as coisas no mundo estão pretas, porque os feitos do pensamento e da imaginação perderam valor. Está a caminho da falência os feitos do pensamento e da imaginação. Mas da natureza, milhões de milênios que vêm preparando todos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, sofrendo e morrendo, para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, por serem habitantes do mundo racional, que é o primeiro mundo, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje as coisas estão ruins para o mundo inteiro. O que adianta roubar? Não adianta nada. E todos sendo equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio, que chegarão a ter paz, a ter amor, a ter fraternidade e a ter concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, no raciocínio está a concórdia. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, preparar o pensador para conhecer a fase do terceiro milênio. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação para preparar a humanidade para o terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Então, os feitos do pensamento e da imaginação foi somente para a lapidação dos pensadores. E por isso que está aí a paixão, o amor da bicharada do chão. Muitos morrendo apaixonados de todos esses defeitos que a humanidade tem. E de forma que foi preciso fazer essas duas energias, pensamento e imaginação, para a lapidação de todos os pensadores, para a volta de todos ao seu verdadeiro estado natural. Porque todos os racionais têm na glândula pineal a energia do mundo racional. Porque todos são do mundo racional, que é o primeiro mundo, porque lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje muitos põem uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botam uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. Estão apelando para todos os meios, para todas as formas. Outros vivem com os livros nas mãos, dia e noite e dia, para todos os lados, para todos os cantos, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria. A vida da matéria está insuportável. Todos querem voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, porque lá são corpos de energia e de vida eterna com seu progresso de pureza. O mundo está desse jeito, porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E muitos não sentiram essa mudança por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não sentiram as mudanças naturais da natureza, dessas energias. Hoje todos que já passaram a se conhecer se sentem felizes, por saber que vão voltar ao seu estado natural, que é o mundo racional com seu progresso de pureza. Então, a satisfação de muitos é muito grande, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesma se destrói. E todos que já passaram a se conhecer não querem mais saber da matéria, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesma se destrói. E é por isso que a vida não vale nada e muitos dão valor à vida. O valor da vida é só aparência, só, tudo aparentando aquilo que não são. É por isso que morre muita gente de fome, porque quer manter as aparências.
todos que estão ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, que são duas energias que se transformam de uma vida para outra. Se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque estão ligados nessas duas energias em transformação. E depois de virar bicho, fica feroz, porque está ligado à energia magnética, viram feras bravias. E assim a coisa está preta no mundo inteiro. Nações devendo nações, a desvalorização do dinheiro. Agora é que veio o conhecimento do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, tirar todos desse estado de ruínas e voltar todos para o seu verdadeiro estado natural. A desvalorização de todos os feitos do pensamento está a caminho de existir uma infinidade de falências. A falência dos feitos do pensamento, que foi duas energias feitas pela natureza para lapidar e preparar os pensadores para a fase da racionalização dos povos, que é todos conhecerem o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. A falência do pensamento, porque terminou a sua fase em 1935. Terminou a fase do pensamento. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E aí causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores, esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores, devido ao enfraquecimento do pensamento, o pensamento enfraqueceu e muitos se viraram até para os tóxicos, devido a estarem com o pensamento enfraquecido. Outros cometendo loucuras de toda ordem, porque secando o pensamento seca o sentimento. Esses cometendo as maiores monstruosidades, porque estão com o sentimento seco, não sentem mais o que fazem. São os causadores do terrorismo, os causadores da violência. Estão com o pensamento seco, não medem mais consequências. E por isso essas roubalheiras desenfreadas, esses assaltos à mão armada, não medem mais consequências porque estão com o pensamento seco. Assaltos a banco, rendição de família dentro de seus lares, porque estão com o pensamento seco, não sentem mais o que fazem e não medem consequências. E ficam assim, arriscando até a própria vida, de serem mortos estupidamente, como tem acontecido com muitos. Porque estão com o pensamento seco e não sentem mais o que fazem. Tudo isso a causa é uma só. A fase do pensamento terminou em 1935 e o pensamento está falido. A falência do pensamento, por isso pensando ninguém resolve mais nada. Pensando ficam aí discutindo a vida inteira, chovendo no molhado e não resolvem nada. Agora, com o raciocínio, resolve bem de si mesmo a sua volta ao seu verdadeiro estado natural. Isso é que o raciocínio indica, findando-se os males da humanidade porque começou a raciocinar. E daí ficando ligado à natureza, sendo favorecido por ela, protegido por ela, orientado por ela, amparado por ela e recebendo todos os benefícios naturais da natureza. E a pessoa com essas supremacias desfruta de um bem-estar favorável a si mesmo, porque está ligado à maior potência do universo, que é a natureza. Daí nasce o equilíbrio racional por estar ligado à energia racional. Com a energia que está comandando a natureza, e o raciocínio protegido pela natureza se desenvolverá mais rápido do que podem pensar por estar ligado à natureza. O raciocínio começa a florir por estar ligado à energia racional. E a pessoa cada vez mais equilibrada, até chegar ao ponto do equilíbrio total por estar completamente com o raciocínio desenvolvido,
chegando assim à concórdia muito rápido, por ter o apoio total da natureza, e ninguém mais do que ela. E por isso vejam, o desequilíbrio dos pensadores é muito grande, porque estão contra a natureza para o desenvolvimento do raciocínio. Estão ainda pensando, imaginando, por estar vivendo desconhecidos de si mesmos. E a natureza castiga. Olhe o que vem acontecendo com os pensadores, destruídos por essa infinidade de desastres e destruídos por essas infinidade de doenças, destruídos por essas infinidade de males naturais da natureza. A destruição dos pensadores é muito grande, porque a fase do pensamento terminou em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. Não estão vendo que todos os feitos do pensamento estão indo à falência? Como vai falir todos os feitos do pensamento e da imaginação? Vai falir tudo porque a fase é do desenvolvimento do raciocínio, não do pensamento. O pensamento e a imaginação são duas máquinas feitas pela natureza para a preparação de toda a humanidade para a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, porque todos são habitantes do mundo racional, e que essa energia está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, a mecânica da verdadeira origem do animal de origem racional. Que estudando a cultura racional, essa energia desmaterializada pela cultura racional e depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, aonde o verdadeiro estado natural todos são corpos de energia e vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está aguentando mais os arroxos que a natureza vem dando na humanidade. E assim a natureza vem apertando todos de uma tal maneira que todos estão vivendo apertados para tratarem de procurar um novo rumo que aí está, que é a cultura racional. E por isso a natureza está apertando a humanidade de todas as maneiras. E por isso faltando tudo, faltando até dinheiro para comprar o que comer. E por isso a fome está tomando conta de todas as nações do mundo. É por isso que aí está esse aperto feito pela natureza, para que todos procurem a cultura racional. Enquanto não procurarem a cultura racional, os apertos cada vez são piores. Porque estamos na fase do desenvolvimento do raciocínio, não do pensamento. Mas os culpados são todos os pensadores que sempre viveram artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por isso não tiveram condições de sentir a mudança natural da natureza. Porque mudou de uma energia para outra, da energia elétrica e magnética para a energia racional. Não sentiram essa mudança por viverem artificialmente. A mudança da civilização para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Os todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, temos um relatório de todas as causas, porque não há efeito sem causa. E na cultura racional existem todas as causas do porquê que assim somos, e do porquê que aqui estamos, e de onde viemos, e para onde vamos, e de onde somos. De onde somos? Somos habitantes do mundo racional, com seu corpo de energia e de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Toda a humanidade é um extraterreno, porque a energia que está materializada na glândula pineal é um habitante do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna
isso com o seu progresso de pureza. Então toda a humanidade é um extraterreno, porque são habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, e por isso é uma só. Todos são de origem racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Chegamos no ponto máximo de nossa história, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber de onde viemos e para onde vamos, e a saber de onde somos, e a saber, se não passássemos a nos conhecer, iríamos nos transformar em classes inferiores. Hoje a humanidade está ciente de que a cultura racional, a cultura da verdadeira salvação do animal de origem racional. Agora vejam que grande manancial de livros e que grande biblioteca para fazer com que todos passem a se conhecer, a saber quem são, a saber o porquê que assim são, a saber de onde são, a saber de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores, porque a natureza é de transformações. Tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para o outro. Volume 578 do Histórico. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, essa falência moral, física e financeira causou essas falências todas. Causou a falência moral, é uma das maiores falências. A falência física também é uma das piores falências. E a falência, por estar falido o mundo, por não ter dinheiro para pagar as dívidas, essa que é uma das falências piores que existem. A pessoa dever e não poder pagar. O mundo é oval, por isso quando é noite no Brasil é dia no Japão, e faz diferença de horas de uma nação para outra. Tudo isso porque quando é dia no Brasil é noite no Japão, quando lá é meia-noite, aqui é meio-dia. Mas muitos pensavam que o mundo fosse uma bola. O Sol gira em torno da Terra, iluminando seus filhos, porque ele é o gerador, criador e mantedor. Mantém as pessoas, as famílias. Por isso, quando é noite lá, é dia aqui. Ele faz esse percurso de correr toda a Terra. E assim é a vida do Sol. Girar onde tem gente, onde tem a sua criação e seus feitos. E nesse percurso, há diferença de horas em muitos países. O Sol é uma máquina geradora de vidas, animal racional e irracional, e toda a mecânica celeste. Tem a mecânica celeste, tem a mecânica térrea, tem a mecânica racional. A mecânica racional é da origem de todo animal racional e irracional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão a par de todo esse conhecimento, porque já foi dado em outras lições. O Sol é feito pelas virtudes perdidas dos animais racionais que vieram se transformando e perdendo suas virtudes. Depois foram um foco de luz. O foco de luz começou a esquentar e começou a derreter a terra, que ficou torrada. Depois de torrada, moída, depois de moída virou pó. Porque a terra era um carvão que foi queimado aos poucos. Porque o calor ia aumentando tanto que debaixo da terra ainda tem parte do foco de luz que não alcançou, que ainda não sai carvão. Não existia lua. A lua foi feita para girar sobre as mulheres, foi feita pela água. E por isso o sangue é água, é vermelho, mas é líquido. E é por isso que toda mulher tem que regular com a lua. Se não regular com a lua, está doente. E o sangue é vida.
O sangue é um líquido que se deformou e se transformou em sangue, porque todos são corpos de energia pura, limpa e perfeita, no seu verdadeiro estado natural, que são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E as estrelas iluminam uns mais do que os outros. Esses mais iluminados são. Esses sem iluminação nenhuma estão aí vagando pelo chão. E por isso na terra brilham uns mais do que outros, e tem também as belezas naturais. Que flor bela, que mulher bela. E a inveja. Ah, eu queria ser assim. Porque a inveja nunca deixou de existir. Porque na terra uns brilham mais do que os outros. E todos os cargos elevados são invejados. Um rei é uma pessoa invejada. Uma rainha é um cargo invejado. Um conde é um cargo invejado. Um príncipe, uma princesa, é um cargo invejado. Um barão é um cargo invejado, por serem donos de muitas terras. Uma baronesa é um cargo invejado. Um ministro é um cargo invejado. Muitos dizem, se eu fosse ministro, eu fazia, eu acontecia. Todos os cargos são invejados. E o olho grande acaba matando a pessoa, tendo a pessoa poucos anos de vida. E por isso morrem muitos políticos e às vezes muitos de uma vez só por carros e aviões. Porque o mundo é cheio de maldade, existe mais mal do que bem. O número de bem é muito pouco, porque são feitos com energias magnéticas e elétricas. O magnético é puro mal, é o mal puro. No magnético está a ferocidade. Fora os iludidos que sofrem muito, iludidos por aquilo outro. Todos iludidos sofrem demais. Iludidos por religiões, seitas e doutrinas, iludidos por essa infinidade de falsos deuses, iludidos pelas Bíblias, porque todos são diferentes umas das outras, iludidos por essa infinidade de deuses, iludidos por essa infinidade de coisas ilusórias que não têm pé nem cabeça. Para os espíritas, se espírito fosse verdadeiro, conduziria o seu aparelho muito bem. E se o espírito fosse verdadeiro, na justiça tinha que ter lá os melhores médios para descobrir esses crimes misteriosos. Se o espiritismo fosse para acertar, não haveria desacertos na vida de ninguém. O espiritismo foi feito para lapidar a pessoa, por isso estão ligados a essas duas energias do chão, elétrica e magnética, que são duas energias feitas pela natureza para a lapidação de todos que aí estão. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso a lapidação é muito grande, já vem desde o princípio do mundo. O mundo é de veteranas eras e de longos séculos. A natureza em 1935 mudou de fase, deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou a falência moral, física e financeira dos pensadores. E os pensadores, por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer e está enfraquecido. E as provas estão aí. Em a pessoa arriscar a vida roubando por meia pataca, assaltando bancos por meia pataca, porque tem bancos que têm muitos e outros têm muito pouco. Outros roubando seus semelhantes. Todo efeito é um só, porque não há efeito sem causa. A causa é que o dinheiro está difícil de todos possuírem. Por isso está aí notas de 1.000 cruzados, e que daqui a um pouco virará Amélia também. Virando Amélia, perde todo o seu valor.
No Japão a vida está muito boa, porque todos trabalham, não há esse que não trabalhe. Por isso tem dinheiro até para emprestarem aos países que não trabalham. Sem trabalho, todos trabalhando, não falta nada. A fase do pensamento terminou em 1935. E a natureza deixou ele alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, essa falência moral, física e financeira causou essas falências todas. Causou a falência moral, é uma das maiores falências. A falência física também é uma das piores falências. E a falência, por estar falido o mundo, por não ter dinheiro para pagar as dívidas, essa que é uma das falências piores que existem, a pessoa dever e não poder pagar. Terminou a fase do pensamento em 1935, porque entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio. E por isso o pensamento está falido. Ninguém resolve mais nada com o pensamento, porque a sua fase terminou em 1935 e o pensamento faliu. E de forma que com o pensamento ninguém resolve mais nada, parece que resolve, mas as aparências não são verdades. Hoje, para a solução da humanidade, tem que raciocinar, raciocinando tudo bem e pensando tudo mal, porque a fase racional é a fase da desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, a mecânica do verdadeiro estado natural da humanidade. Por isso, com o pensamento, as confusões aumentam, como aí está cheio de confusos no mundo inteiro. E os males não deixarão de existir. Com o pensamento, tudo de pior para pior. Com o raciocínio, tudo de melhor para melhor. Porque terminou a fase do pensamento e os pensadores entraram em falência. É por isso que está aí no mundo inteiro essa grande confusão entre os pensadores. Tudo isso por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional noite e dia e noite para voltarem para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria que está confusa demais. Hoje a vida dos pensadores vai de pior para pior, porque terminou a fase do pensamento em 1935, entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio. Quem pensar vai acabar se transformando para as classes inferiores, porque estão ligados nessas duas energias do chão, nessas duas energias de transformações. E por estar ligado nessas duas energias do chão, se transforma para a categoria de bicho irracional, por estarem vivendo como bichos, uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Bichos é que vivem assim. E assim são as transformações naturais da natureza, para quem está ligado nessas duas energias do chão, energias em transformações. E é por isso que tudo se transforma de uma vida para outra. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, se esses pensadores não tratarem de conhecer a fase do desenvolvimento do raciocínio, estão perdidos, porque vão se transformar numa categoria inferior. E muitos até têm pena de quem vive pensando. Quem vive pensando vive amargurado, sem sossego, sem paz, porque o pensamento é o maior perturbador do pensador. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para tratar de desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Todos que já passaram a se conhecer, ninguém quer mais perder tempo por esse embusteirismo grosseiro com essa vida provisória e passageira. Ninguém quer mais perder tempo com a matéria, porque sabe que é um conjunto de ruínas reunidas e por isso
por si mesmo se destrói. Quem conhece cultura racional não quer mais perder tempo com esse conjunto, porque sabe que a vida é simbólica, provisória e passageira. Todos agora querem voltar ao seu estado natural, porque estão vendo e sabendo que aí está a abolição da morte, por todos saberem como voltar para o seu estado natural. Que essa energia que aí está materializada no istmo do mesencéfalo é a glândula da vida e da vida eterna. Vieram parar aí nessa deformação por livre e espontânea vontade. Hoje todos que já passaram a se conhecer, muitos dizem: eu estou mesmo desencantado, porque não sou mais materialista. Não estou mais fanatizado pela ciência filosófica e científica, porque sei quem é ela. Não estou mais fanatizado por essa infinidade de filosofias. Não estou mais fanatizado por essas seitas, doutrinas e religiões. Não estou mais fanatizado por esses deuses materialistas, porque passei a me conhecer, saber quem sou, saber de onde sou, saber de onde vim, saber para onde vou e saber para onde iria, se eu não passasse a me conhecer. Iriam para onde? Se transformar para as classes inferiores. Hoje eu sei de que foi feita a água, de que foi feito o sol, de que foi feita a lua, de que foi feita as estrelas, de que foi feito os planetas, de que foi feita a terra, de que foi feito os animais racionais e irracionais e de que foi feito os vegetais. Tanto a pessoa se transforma em raízes porque está vegetando, como se transforma em legumes, porque quem vive desconhecido de si mesmo vegeta. Está arriscado passar por essas infinidades de transformações. Hoje, para se ver livre disso tudo, de passar por isso tudo, é preciso desenvolver o seu raciocínio, desmaterializá-lo da cabeça de todos, para que volte ao seu estado natural, naturalmente, todos encontrando, e encontrar uma definição do seu verdadeiro estado natural. O natural é a vida eterna, com os corpos de energia de vida eterna. Hoje todos passaram a saber que o sêmen é um líquido e que todos foram feitos por esse líquido que se transforma em líquido, em água. Hoje o triunfo é racional e por isso todos os estudantes de cultura racional estão estudando a cultura racional para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal. E que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, e tornar a ser um corpo de energia puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Agora as seitas, doutrinas e religiões e as filosofias e a ciência filosófica e científica sempre mantiveram os mistérios naturais da natureza. Para ver que a vida chegou ao seu ponto final, porque ninguém, estudante nenhum, vai nascer mais aí nessa vida de amarguras, de aventuras e de matérias. Basta estudar a cultura racional para voltar para o seu estado natural de racional. Basta colaborar com o mundo racional para voltar para o seu verdadeiro estado natural. A colaboração é a coisa mais importante que existe. Todos que fazem propaganda da cultura racional é um grande colaborador da cultura racional. Para ver que basta colaborar com o mundo racional para voltar a ser um corpo de energia de vida eterna. É o que muitos estão fazendo, colaborando com o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, para voltar ao seu verdadeiro estado natural. E muitos com grande propaganda em jornais e revistas, em rádio e televisão, e que daqui a mais um pouquinho as rádios e televisões estão falando em cultura racional,
fazendo a propaganda da cultura racional, porque mais um pouquinho está oficializada no mundo inteiro como a verdadeira recuperação da humanidade, como a verdadeira salvação da humanidade, como a cultura do verdadeiro Deus que quer o bem de seus filhos. Hoje a cultura racional ainda está por baixo, mas vai imperar em todo o universo, porque é o que todos procuram saber, conhecer o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém vive com esse progresso artificial por gosto, porque sabe que é um progresso de destruição. Ninguém é assim porque quer. Todos são assim porque foram feitos assim por essas duas energias de chão, elétrica e magnética. Mas vão deixar de serem assim, queiram ou não queiram. Vão voltar ao seu verdadeiro estado natural. Porque quem está comandando a natureza é a energia da desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal.